Aqui é a planilha de planejamento quando ainda não está no CIAP ou quando precisar para as disciplinas de integração. Então, nessa primeira parte aqui, a gente seleciona competência e habilidade do DCGO. Nesse primeiro momento, nós temos as matrizes de habilidades essenciais que foram disponibilizadas. Então, você escolhe aqui de acordo, primeiramente, a habilidade. O que o aluno poderá aprender com essa aula? O objetivo de uma aula deve identificar claramente o que é esperado do aluno, quais mudanças nós esperamos que aconteçam a partir da nossa aula. O que exatamente o aluno poderá aprender? Um objetivo educacional deve iniciar um comportamento passivo de avaliação. Aqui são as unidades temáticas das disciplinas, o conteúdo do currículo e aqui a metodologia de como você vai desenvolver a aula. As estratégias representam o roteiro de trabalho. Neste campo, você deverá escrever as orientações para o trabalho dos alunos. Ao apresentar estratégias para a sua aula, pense na sequência didática, se as atividades estão ordenadas, estruturadas, ligadas entre si. E a avaliação, que é o último item aqui, é importante que essa avaliação permita que os alunos emitam suas opiniões, o que foi discutido, registrado. Avaliar numa perspectiva formativa implica estar atento à construção dos conhecimentos conceituais, comportamentais e atitudinais dos alunos. Explique como a avaliação será realizada, como saber se os alunos aprenderam, que instrumento ou estratégia podem ser utilizados. Não se trata aqui de provas ou medições, mas de procedimentos que o professor pode se valer de forma que os alunos tenham a oportunidade de mostrar o que aprenderam. O objetivo da avaliação não é avaliar o aluno quanto à sua atuação ou aproveitamento. Aqui avaliamos a aula, os objetivos foram alcançados, como foi feita a avaliação. Voltando aqui um pouco sobre a estratégia, privilegie a estratégia que os alunos sejam atores principais e, se possível, evite aulas expositivas. Tem momentos que a gente precisa da aula expositiva, mas tem momentos que a gente pode modificar. Então, eu sugiro que vocês sempre modifiquem a estratégia, para não ficar sempre a mesma forma de apresentar o conteúdo. Aqui vou falar um pouquinho para vocês de uma sugestão de uma estratégia para planejamento. Ela se chama didática simétrica. Quem criou essa técnica, né, essa estratégia foi o Paulo Tomazino. O que ele propõe? Que em uma perspectiva sobre avaliação da aprendizagem que se distancia do foco exclusivo das notas, prioriza o ganho de aprendizagem significativo e duradouro. Ele quer descentralizar a nota como objetivo principal. A ideia é que o aluno aprenda mais com essa estratégia. Essas estratégias é uma ferramenta de avaliação formativa e contínua. Depois que o aluno aprendeu, consequentemente, ele vai ter uma aprendizagem que pode se transformar em nota. O que ele pressupõe é isso. Ele estabelece que a aula deve ser dividida entre início, meio e fim. E aí ele dá algumas estratégias para começar essa aula. Pode ser com quiz de verdadeiro ou falso. Para quê? Para que o aluno tenha sua atenção, né? Volte a atenção para a atividade que está sendo realizada, porque quando se pergunta se é verdadeiro ou falso, ele tem interesse em participar. E o porquê que isso funciona? Força os alunos a tomar uma decisão ativando intensamente o cérebro. Isso gera uma hiperativação neural, resgatando memórias e conhecimentos prévios para fazer associações. Prepara o cérebro para aprender, tornando as memórias mais acessíveis a novas associações com o conteúdo da aula.
Como implementar? Selecione 4 ou 5 pontos importantes da aula, né, que vai ser dado ou que vai ser revisada. Ele diz que esses pontos importantes seriam o refrão da aula. Então, o que é importante um aluno saber? Planejar essas atividades, né, essas 4 ou 5 questões de verdadeiro ou falso nesse sentido. Planeje de 1 a 2 minutos para a atividade, dando 20 a 30 segundos para a resposta no início, reduzindo para 10 segundos conforme a turma se acostuma. Qual que é o benefício? Engaja os alunos e ativa o cérebro, promovendo um grande impacto na aprendizagem. Segunda sugestão para início de aula, pergunta de opinião, que você inicia a aula perguntando a opinião sobre um determinado assunto, que pode ser um dilema ou um assunto polêmico. Como que funciona? Assim que como o quiz, exige que o aluno tome uma decisão. Para isso, ele considera várias opções, associa informações e conhecimentos prévios, avalia causas e efeitos e leva em conta o sistema de crenças e valores. Como implementar? Pense em um dilema que se relacione com a aula e tenha menos de 2 respostas possíveis. Qual o benefício? O grande engajamento. Estratégias para o meio da aula. Pergunta aberta. Fazer perguntas abertas durante a aula para forçar os alunos a recuperar informações que já foram trabalhadas. Por que ele funciona? Baseia na teoria do ensino baseada em recuperação, que afirma que quanto mais esforço se faz para lembrar algo, por mais tempo será lembrado. Como implementar? Utilize uma ou, no máximo, 2 perguntas abertas para fechar um bloco de conteúdo ou mudar de tópico. Projeção futura para o meio da aula. O que é? Pedir aos alunos para imaginar usando conceitos ou técnicas que acabaram de aprender. Como funciona? A mente humana não diferencia a realidade de ilusão. Ao visualizar o uso do conhecimento com o máximo de detalhes e sentimentos, os alunos registram essas experiências em suas memórias biográficas. Como implementar? Use no meio da aula quando for adequado. Peça aos alunos para se sentarem confortavelmente, feche os olhos e respire profundamente. Conduza a visualização com uma voz calma, como uma meditação guiada. Benefício: atrai atenção e interesse por uma atividade não convencional. Estratégia para o fim da aula. Comentário síntese. O que é? Pedir aos alunos que façam um comentário que sintetize o que de mais importante aprenderam na aula. Como funciona? Ele funciona para lembrar os pontos importantes da aula. Como implementar? Deve ser usada de forma rotineira, instalando o hábito de terminar todas as aulas com um comentário síntese. Benefício: promove o ganho de aprendizagem significativo. Segunda estratégia para o final da aula. Uma palavra ou um hashtag. Pedir aos alunos para nomear a aula com uma única palavra ou definir um hashtag que a represente. Como funciona? A estratégia é inspirada no comportamento de nomear pastas em computadores. Assim como o nome de uma pasta reativa a memória sobre o conteúdo, a palavra ou hashtag escolhida pelo aluno ancorará o conteúdo da aula em seu cérebro. Como implementar? Utilize no último minuto da aula. Benefício: é uma estratégia simples, mas muito potente. Agora nós vamos falar das partes, do início, meio e fim. Essas partes, a interação, a instrução e a interatividade, são elementos-chave que operam de forma estratégica para transformar o ensino em aprendizagem. A instrução é o momento em que o professor explica sobre o conteúdo. Pode ser no começo da aula, no meio ou no final. A interatividade é um pilar fundamental, pois as estratégias são projetadas para tirar o aluno da passividade, demandando sua participação ativa e mental. Então, o aluno tem que interagir com o que o professor está fazendo. Durante as tomadas de decisões rápidas, quando formulam e registram suas opiniões, recupera ativamente as informações. Então, essa é a interatividade, ele participar da aula. A interação, no caso, é a interação entre o aluno, conteúdo e professor, a interação entre aluno e aluno. Quando ele troca as ideias, a interação pode acontecer em diferentes níveis, promovendo a construção coletiva e o engajamento.
Também no comentário síntese e quando o aluno observa as respostas dos colegas também. Em resumo, a didática assimétrica transforma a sala de aula em um ambiente onde a instrução do professor é um estímulo para a interatividade constante do aluno. Essa interatividade, por sua vez, gera interação tanto com o conteúdo quanto com os pares, resultando em um processo de aprendizagem mais dinâmico, envolvente e eficaz, onde o cérebro do aluno é ativamente engajado na construção do conhecimento. Para a matemática, eu sugiro fazermos uma retomada dos conhecimentos por meio do Revisa do ano passado. Esse aqui é um exemplo do Revisa do 8º ano. E aí eu coloquei as questões como verdadeiro ou falso, 3 questões sobre verdadeiro ou falso, para chamar a atenção dos alunos para que eles possam resolver a atividade, né, que é apenas dizer se é verdadeiro ou falso. Para fazer, eu duplico esse slide, eu duplico e na sequência eu mostro qual é verdadeiro ou falso. Então, eu elaborei aqui 3 questões sobre essa revisão. Seguindo, nós podemos utilizar o Revisa do 3º bimestre, e aqui eu coloquei as questões que são chamadas de item lá no Revisa, para estar retomando com os alunos sobre essa parte do 3º bimestre, para a gente ter um diagnóstico de como eles estão. Aqui eu elaborei 13, né? Coloquei 13 questões, mas podem ser trabalhados também em forma de ficha de atividade. Então, fica a critério de vocês, trabalhar no PowerPoint ou trabalhar com fichas de acordo com a habilidade ou a segurança que vocês têm para fazer isso. No estudo orientado em matemática, eu sugiro que você crie atividades que tenham esse modelo. O cabeçalho, o nome da disciplina, o professor, o tema de conhecimento, a habilidade. Para o estudo orientado em matemática, é importante estimular o aluno para desenvolver a sua inteligência emocional. E, após isso, fazer algumas atividades de raciocínio lógico e o conteúdo de acordo com o que o professor está trabalhando em sala de aula. Então, a gente precisa desse diálogo com o professor de matemática que está ministrando as aulas nas séries que você é professor de estudo orientado em matemática. Então, aqui é uma dica de como podemos criar essa ficha de atividade, né? Comece sempre estimulando para que o aluno saiba o que é o estudo orientado. A atividade trabalhe uma habilidade, né, socioemocional. Aqui eu coloquei autoconfiança. Depois, no desafio 1, coloquei diversificando para aprender, que a gente precisa da autoconfiança e identificar que qualquer um pode aprender matemática. E ela pode ser acessível a todos. Esse material eu elaborei a partir de um material do Instituto Reúna, chamado Avançar. Ele fala sobre estudo orientado, diretamente sobre estudo orientado. Então, vem a parte sobre desafio, aqui uma estratégia de aprendizagem, que estimula ele a assistir uma aula e ticar aqui, marcar aqui que estratégia que ele utilizou. Então, ele vai escolher a estratégia que ele utilizou
Ele só ouviu, ele ouviu o professor e fez anotações, e aí ele marca qual ele fez. Resolveu só exercício sozinho e responde por que funcionou e por que não funcionou. Depois disso, ainda uma dica, mesmo que uma estratégia não tenha funcionado na primeira tentativa, que tal tentar mais uma vez? Então ele vai preencher isso aqui para ser socializado na próxima aula. No desafio 2 vai ser uma atividade de raciocínio lógico, como ele pode fazer, e aí lembrar para registrar como é que ele procedeu nas aulas, né? Como foi o exercício para você? Alguém da turma encontrou outro caminho que não foi o seu? E para finalizar aqui, um desafio também, já utilizando cálculos matemáticos. Então, isso aqui é uma sugestão de uma atividade para ser trabalhada em estudo orientado em matemática. E aí, para que você entre para a sala já com uma forma de também fazer o registro e identificar o que o aluno sabe e o que o aluno não sabe e estimular esse aprendizado. Aqui, vou falar um pouquinho sobre práticas experimentais. Também uma sugestão é criar atividade, o cabeçalho com o nome da disciplina, o nome do professor, tema de conhecimento, descoberta de regularidades, a habilidade de investigar um tema proposto. E aí, aqui tem uma explicação do que são práticas experimentais. É preciso deixar bem claro que nas práticas experimentais, a função dela é provocar um raciocínio, reflexão, construção do conhecimento e constatação de regras e propriedades que se sabe, mas ainda não tinha sido comprovada pela experiência. Então, a experimentação ela facilita que o aluno levante hipóteses, procure alternativa, tome novos caminhos, tire dúvida e constate o que é verdadeiro, válido, correto ou uma solução de determinada situação. Experimentar é valorizar o processo de construção do saber em vez de resultados dele, pois na formação do aluno, mais importante que conhecer a solução é saber como encontrar. Então, aqui a experimentação, ela precisa entender que dentro de matemática, você pode trabalhar a experimentação fazendo questionamentos, como por exemplo, por que que certas atividades, né, se faz certas afirmações, propriedades e por que elas são válidas. Então, é importante fazer com que os alunos descubram, né, para quê? Para que ele tenha interação de diferentes assuntos, faça uma redescoberta ou uma descoberta, a memorização de resultados, verificação de conjecturas, que nada mais é do que você dar uma resposta de acordo com o conhecimento prévio que você já tem. Mas é possível ensinar matemática por meio de experimentação? Sim, é possível, e isso que essa disciplina de práticas experimentais em matemática tem como objetivo. Aí tem o roteiro, né, para as atividades, que é o texto, as atividades em si, onde o aluno vai ser desafiado a investigar uma determinada situação, comprovar regras e chegar nas conclusões. As etapas das práticas experimentais podem ser análise e estudo e análise de uma situação matemática, formulação de conjecturas, realização de teste, validação das conjecturas. Conjecturas é a resposta para aquela primeira situação que ele viu, o aluno viu, com o conhecimento que ele já tem. Demonstração, comprovação e depois socialização. Aqui eu fiz um exemplo. Por exemplo, por que a propriedade comutativa da multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto, é verdadeira? Como que eu posso comprovar isso? De que forma? Com explicações, com verificação, com contas. Então, estimular o aluno a pensar sobre isso. E aqui uma atividade sobre quadrados triangulares e algumas perguntas que podem ser feitas para que ele faça o registro.
É sempre importante que tenha sido feito um registro sobre as práticas experimentais. Não é apenas fazer um jogo, um quebra-cabeça, não. Leve o aluno a raciocinar sobre a própria matemática, fazendo questionamentos.